Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nossa leitura bíblica de hoje está em João, no capítulo 5. Diz o texto que Jesus foi para Jerusalém e próximo a Jerusalém, na entrada, ficava esse tanque chamado Tanque de Betesda. Esse tanque foi construído a princípio para coletar água para os fins normais, mas com o passar do tempo ele passou a ser usado também como um lugar de purificação religiosa, né? Porque as pessoas antes de irem para o templo, eles precisavam se lavar e eles faziam isso ali. Diz que Jesus chega ali e tem ali um monte de pessoas e ele chega para uma pessoa que estava doente há 38 anos. E Jesus pergunta para ele: Olha, você quer ser curado? É uma pergunta retórica, sim, porque, claro, todo mundo que está doente quer ser curado, né? E Jesus pergunta para extrair o que está no fundo daquele coração e também para ensinar as pessoas ao seu redor. Deus às vezes faz isso conosco também, nos chama a expressar, né? Por que precisamos orar? Deus já sabe o que a gente precisa, mas Deus quer ouvir a nossa oração. É importante verbalizar. Pois bem, quando Jesus pergunta isso, ele fala: Olha, não tem como. Por quê? Porque havia ali uma história, né, de que de tempo em tempo descia um anjo ali e agitava aquelas águas e o primeiro que entrasse ficava curado. Já pensou? Ficava curado de qualquer doença? Parecendo aquela história, né, da fonte da juventude, que existe um lugar que tem uma fonte de água e quem entrar naquela água ou beber daquela água volta a ser jovenzinho. Então, nós não sabemos, né, se a Bíblia não disse isso daqui é verdade ou não. Ela não, ao estar escrito, pastor, está escrito na Bíblia. Sim, mas está narrando o fato. Não está dizendo que isso é real, certo? É uma narrativa. Então, os comentaristas se dividem. Alguns até acreditam que realmente existia isso, porque não é raro você ver na Bíblia anjos aparecendo e fazendo milagres. Mas a maioria dos comentaristas acham que isso era apenas uma lenda, né? Como eu disse, não temos como dizer sim ou não. O fato é que o texto narra o que aconteceu. Esse homem estava esperando um milagre ali, não conseguia, e então Jesus aparece e cura ele. É isso que o texto está narrando. É essa a verdade do texto, que Jesus curou aquele homem. Tá? E feito isso, os fariseus, os escribas já começaram a criticar Jesus, porque era sábado e não pode fazer nada no sábado. Então, chegamos ao verso 24, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Guarde esse versículo, João 5:24. Decore, sublinhe, guarde esse versículo porque ele resume bem o plano da salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos acreditar nele e quem crê nele tem a vida eterna. Não vai ser julgado, mas vai ter a salvação.
Muito bem. E eu quero encerrar com mais um versículo que eu quero destacar, o verso 39. Jesus fala assim: olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eles não estavam acreditando em Jesus, e então Jesus fala: olha, não acredita em mim, então examina as Escrituras, olha para as Escrituras, elas falam de mim. E, na verdade, todas as profecias do Antigo Testamento referentes à vinda do Messias foram cumpridas em Jesus Cristo. Então, com certeza, Jesus, o filho do carpinteiro, é o Messias, é o Cristo prometido. As profecias, toda a Escritura apontam para ele. Jesus é o centro da Bíblia. Graças a Deus por isso. Amém. Vamos orar? Deus bendito, graças te damos. Obrigado pela certeza da salvação que temos no Senhor. Abençoa-nos, cura-nos, salva-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.